Muito bem, turma boa, que bom receber vocês aqui mais um programa, mais um episódio do nosso podcast, do nosso Café e Prosa. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que tenham recebido feedbacks legais de vocês. Vocês têm assistido, têm compartilhado, têm comentado, isso é muito importante. Então já inicio o nosso segundo episódio, te convidando a interagir com a gente e também, olha, se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora, adiciona o sininho, comenta e se gostar, dá aquele like e compartilha para toda a turma. Iniciando mais uma vez, nosso podcast, ele é um programa gravado, né, um podcast e programa gravado aqui no Nós Coffee Work. E agradecendo também a todos os nossos parceiros, Barbearia Vila Branca, JG Importes e Nós Coffee Work. E não esquecendo a Take 1, primeira produtora local da nossa cidade, que tem preparado todo o material com qualidade, com segurança, credibilidade. E você, meu amigo comerciante, você também que tem um sonho e desejo de ter um podcast, gravar algum material específico, convidamos você a conhecer melhor a Take 1, né, produtora que está aí sensacional, mostrando o que há de melhor no mercado, tá bom? Então entra já em contato, conheça aí, ó. Quer produzir conteúdo para você, sua empresa ou seu comércio com qualidade e profissionalismo? Vem que a Take 1 pode te ajudar. Criamos artes gráficas e vídeos com qualidade para mostrar o que você tem de melhor para todo mundo. Em 2 anos no mercado, temos uma equipe super competente e profissional. Já fizemos muito e queremos fazer muito mais. Take 1 produtora de conteúdo audiovisual e design gráfico. E agora, nosso segundo episódio por aqui, não poderia deixar de convidar também, trazer muito conteúdo, que essa é a intenção do nosso podcast, oferecer conteúdo para você e com dicas importantes que você possa acrescentar no seu dia a dia. E agora apresento para você a nossa convidada de hoje, dessa semana, dessa quarta-feira, lembrando que todas as quartas, às 19h30, temos um convidado especial, uma convidada, sempre com o intuito de apresentar para você mais conteúdo, né? E agora, com muita alegria, apresento para você nossa convidada, dermatologista, doutora Ana Débora Bandeira. Seja bem-vinda, né? Fique à vontade. Aqui o podcast, a casa é sua. Eu que agradeço o convite, a honra. É muito bom estar falando de uma especialidade que eu amo. Quem não ama falar de dermatologia? E cuidado, né? Com a pele, né? Com certeza. Então, eu agradeço demais estar participando aqui do seu podcast e vai ser só sucesso. Com certeza. E aproveitando, doutora, apresente, né? Aproveite essa oportunidade para apresentar quem é a doutora Ana Débora Bandeira. De onde veio, qual a missão de vida, quais seus planos, seus projetos e o que você gosta de abordar na sua área, né? Olha, meu nome é Ana Débora Bandeira, tenho 30 anos, vim para cá, para a região do Brejo, há 3 anos atrás. Sou de João Pessoa, natural de João Pessoa, e me estudei, me formei lá, tenho raízes lá, e não conhecia ninguém do Brejo, né? Vim na cara e na coragem fazer os atendimentos. Inicialmente não foi de dermatologia, mas fiz minha especialização, 3 anos em Recife, até que hoje eu ensino lá, né, no Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde, que é uma instituição de pós-graduações que me convidou para fazer a parte de preceptoria lá, e iniciei os atendimentos por aqui. Foi inicialmente Solânia, Guarabira, foi se estendendo, né, para o Brejo. Foi dominando o Brejo, né? Graças a Deus, né? E hoje, assim, a minha missão sempre é acolher, né? Acolher o problema daquele paciente, resolver. Eles sempre chegam muito angustiados, muito preocupados. E o mínimo que a gente pode fazer é fazer um acolhimento, né, de qualidade e sempre ter uma resolutividade máxima e o máximo que a gente pode fazer. Eu trato meus pacientes como meus parentes. Muito bem, isso é muito bom ouvir isso. Inclusive, como eu sempre tenho relatado, que o nosso podcast ele tem esse intuito, né, de usar
esse espaço para trazer novidade, trazer informação e dicas, né, para você utilizar no seu dia a dia. Então, já para a gente começar o nosso bate-papo, a nossa prosa, né, como já tem o nome do Café e Prosa, doutora, hoje qual que é a importância da hidratação? Né, estamos aí nessa transição, nessa mudança de estação, né, do inverno, agora primavera. Então, é importante com o aumento da temperatura, o calor que tem crescido demais, tem aumentado muito, né, a importância da hidratação. Olha, a hidratação é muito importante, Eric. Principalmente nessas mudanças de estação, em que a pele ela tende a ficar mais oleosa, ela tende a ficar mais sensível ou ressecada. Muitas pessoas elas sofrem com as mudanças de estação. Então, assim, é muito importante a gente fazer a hidratação da pele para preparar essa pele. A gente hidrata a pele para proteger de fatores externos, seja frio, seja calor, seja poluição, mas também a gente hidrata a pele para fazer os procedimentos e os tratamentos específicos, né? Aquele tratamento específico que o paciente tem para mancha, para acne. Todos os pacientes é uma importância muito grande, sem falar da hidratação interna, né? Que a gente tem que beber muita água, pelo menos 2 litros por dia. Pelo menos 2 litros. Pelo menos 2 litros. Olha, gente, não é uma garrafinha daquela de 500 ml e tá bom o dia não, tá? Não é só molhar o bico não, deixa isso aí para outras coisas. É aquela quantidade de água para fazer ultrassom. Justamente. Que a gente tem que tomar. Não, mesmo sem ser, a gente tem que hidratar bastante. A água é importante para o nosso organismo, para o funcionamento do nosso organismo. E a nossa pele, a camada superficial da pele, ela vai reter essa água e vai influenciar bastante, tanto na luminosidade, hidratação, a pele vai ficar mais firme, mais lisinha, né? Mas também para evitar quadros de dermatites, por exemplo, que alguns pacientes tendem a ter a barreira da pele mais prejudicada. Aí, se o paciente não se hidrata, é um paciente que vai... Então, podemos dizer assim que não adianta só o cuidado com cremes, com hidratantes, com protetores. Não adianta você fazer uso de tudo isso se você não fizer a ingestão de água devida, né? Isso, adequadamente. A alimentação e a hidratação é muito importante para a nossa pele. Seja, por exemplo, pacientes que têm acne, por exemplo, né? Que hoje corresponde a 80% das consultas em consultório de dermatologia. Os pacientes, eles têm muita dúvida com relação à alimentação, porque, por exemplo, chegam dizendo que comeu chocolate e a acne piorou. Comeu salgado, fritura e piorou. Então, assim, influencia realmente. Doces, principalmente, né, e derivados de leite e carboidratos simples, eles são comprovados que podem realmente piorar o quadro de acne, de oleosidade da pele, assim como alguns quadros de psoríase também podem piorar com a alimentação. Em outras palavras, o que seria psoríase, né? Para quem está nos acompanhando agora, muitas vezes não conhece o nome clínico, né? O que poderia ser? Então, psoríase, ele é uma doença crônica, em que o paciente ele vai ter a formação de placas, principalmente em regiões de dobras, cotovelos, joelhos, pode ocorrer também em couro cabeludo, unhas, pés, em que existem vários fatores que podem estar influenciando com a causa dessa psoríase, seja uma causa genética, causa autoimune, causa externa, né? Um paciente que se estressa muito, um paciente que se expõe muito ao sol, obesos têm maior tendência a ter psoríase. Então, assim, são vários fatores, né? É uma doença multifatorial que a gente fala, que pode causar psoríase. A psoríase, ela vai formar como se fossem escamas. A descrição clínica da psoríase são escamas, que vão se formar principalmente na região de dobras e pode se espalhar para o corpo todo.
E esse paciente, ele coça muito, ele tem muito desconforto. E, assim, é bom sempre lembrar que a psoríase não é uma doença contagiosa. Uhum. É uma doença da imunidade do próprio paciente. E muitas vezes eles sofrem preconceito por conta disso. Enfim, a qualidade de vida deles pode piorar, né, com esses quadros, principalmente quando há estresse associado, né, e não tem quem não se estresse. E hoje em dia é o mal do século, né, o estresse, a ansiedade, né, que pode sim causar, né, a psoríase. E aproveitando, como há vários fatores, várias formas de se diagnosticar, mas para quem não tem esse conhecimento, qual a melhor forma de ter um melhor diagnóstico, né? Você fazer a própria autoavaliação e daí partir para procurar um profissional, né, da área de dermatologia. É sempre importante, a gente sempre orienta o paciente a realmente fazer um autoexame da pele, né? Que existem dermatites, ressecamentos, a pele fica mais avermelhada, que isso aí pode ser um gatilho para aumentar esse quadro. E muitas vezes esse paciente, ele pega uma pomada da mãe, uma pomada sempre da irmã, uma pomada do vizinho, e aí essa pomada, ela mascara o diagnóstico. E aí, assim, fica bem difícil depois para a gente ter uma confirmação. Muitas vezes os pacientes chegam para mim e simplesmente tiram a foto, mandam para mim o que é isso. Tanto a medicação tópica, que é o que a gente chama dessas medicações de pomada, loções, quanto para os cremes hidratantes, mais para essa parte de estética, é muito importante que se tenha uma avaliação com um profissional médico. Por quê? Muitas vezes a gente vai usar uma medicação que, por exemplo, é corticoide. Essa medicação, ela tem uma certa absorção em diferentes partes do corpo, ou seja, se você usar corticoide nessas áreas de dobra, axila, virilha, ela vai absorver mais, então não pode ser usado muito tempo. Às vezes os pacientes começam a ter muitas irritações, estrias, atrofias na pele por conta de medicação tópica, porque acha que, por exemplo, o corticoide tópico não vai causar isso, né? Só o medicamento oral, só o comprimido que vai causar esse problema. Então, é sempre bom a gente orientar para o paciente que tanto medicação, hidratantes, loções, é importante saber o tipo de pele, qual é a dermatite que está causando aquilo, qual é o tratamento correto. Existem mais de 2.000 doenças dermatológicas no mundo e assim, às vezes a gente precisa de um tratamento bem específico para cada caso. Aproveitando, já que você está falando na área de hidratantes, de cremes e tudo mais, a importância do protetor solar. Eu acredito que é uma dúvida muito frequente de quem nos acompanha, de quem está nos assistindo agora, né, a importância e qual fator se usar. Normalmente é só durante o dia, é necessário usar à noite, ambientes fechados ou só quando sair de casa. Acredito que são dúvidas frequentes que inclusive eu mesmo tenho, né? Graças a Deus já tive o privilégio de tirar essa dúvida durante o programa Café e Prosa, das 5h30 às 7 da manhã, na Rádio Integração do Brejo, de segunda a sexta, tá? Aproveitando já para vender o peixe aí. Bem, você perguntar para um dermatologista a importância do protetor solar, ele fica com os olhinhos brilhando. Brilhando, né? Realmente, eu digo que o protetor solar hoje é o nosso principal creme anti-idade, né? Porque ele vai melhorar e evitar os sinais de envelhecimento, vai evitar a formação de manchas e principalmente o câncer de pele. Então, assim, o protetor solar hoje ele é indispensável para o cuidado com a pele básico em casa, de manhã, à noite, em dias ensolarados, em dias nublados. Então, é muito importante usar o protetor solar. Inclusive, à noite eu falo porque essas luzes que a gente está agora, a luz do celular, a luz do computador, vai transmitir isso, vai
gerar radiação que podem piorar as manchas no nosso rosto, principalmente, né? E aí, assim, a gente indica usar o protetor solar. Algum fator específico? Olha, o fator de proteção solar é o que a gente indica para ter mais segurança a partir de 50. E que faça a proteção contra os raios UVA e UVB. São 2 tipos de radiações diferentes. Uma está mais relacionada com bronzeamento, outra está mais relacionada com câncer de pele. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado na escolha também, né? É muito importante outra coisa. Saber qual protetor deve se usar, porque hoje em dia existem milhares de veículos, né, na indústria farmacêutica, seja loção, gel, creme, spray, né, e aí, assim, as pessoas ficam muito em dúvida. Então, é importante que primeiro você saiba qual é o seu tipo de pele, qual se você faz esportes, geralmente quem faz esportes ao ar livre, o mais indicado é o spray. Se a pele é oleosa, seca, mista, quem não sabe, realmente é importante que seja feita uma avaliação. E também outra dica é para pacientes que têm manchas, por exemplo, a gente sempre indica protetores com base. Para evitar que essa mancha aumente e uma nova mancha ela se forme. No caso, ela cria uma proteção maior, é isso? Isso, vai como se fosse esconder aquela mancha. Então, assim, são cuidados básicos que já ajudam em determinados tratamentos. Ultimamente, Érica, eu tenho atendido muitos pacientes com lesões no lábio. Era isso que uma das minhas perguntas que eu tenho até preparado. Lá em casa a mãe fala muito. Meus lábios ultimamente andam muito ressecados, acredito que até pela diminuir bastante o consumo de água, né? E ela sempre fala, não molhe os lábios com a saliva, né? É verdade, tem alguma coisa a ver da saliva prejudicar ainda mais a questão do lábio que está um pouco ressecado, desidratado? Existe sim, porque a saliva ela vai ter um conteúdo ácido, né? E ele às vezes pode não ajudar na hidratação. A gente, para isso, né, existem cremes específicos, hidratantes específicos para os lábios, que são até mais concentrados do que o da pele, né? E também que já possuem, inclusive, proteção solar, que é muito importante. O que eu estava falando era só a questão que, ultimamente, eu tenho atendido muitos pacientes com lesões pré-malignas no lábio, que realmente aparece com a feridinha, às vezes o lábio está vermelho e aqui ao redor é bem esbranquiçado, é bem característico, sabe? De uma paciente que levou muito sol a vida toda. E são locais, assim, por exemplo, os lábios que a gente até esquece, né? Os lábios, as orelhas, o pescoço. Então, assim, tem que ter muito cuidado, até porque aqui o maior índice de câncer de pele, ela se dá em agricultores, né? Não são pessoas que vão à praia, nem... aqui nessa região existem muitos agricultores e eles se expõem muito ao sol, não é muito mesmo. De quando o paciente chega a ter 40, 50 anos, já tem aquele ressecamento, que é a elastose, que a gente chama, a pelezinha bem rachada. E aí, assim, esses pacientes, eles tendem muito a evoluir com câncer de pele. Então, é muito importante que, mesmo que não consiga, mesmo que não tenha paciência de passar o protetor, usar uma barreira física, que é o que a gente chama, que são camisas de proteção, chapéus, tudo mais, para se proteger, porque aqui tem bastante caso. Acredito. E hoje, qual a melhor forma de você se autodiagnosticar? Você encontrar algum indício que esteja algum problema com a pele, realmente você procura de um cuidado especial, procurar um profissional, né, ou até perceber que pode ser um início de câncer de pele, né? Isso.
foi muito importante essa pergunta, Eric, porque a gente... É autoavaliação, no caso, né? Isso, a gente indica para o paciente o autoexame da pele. Cerca de 60% dos casos diagnosticados é porque aquele paciente ele viu o sinal e notou alguma diferença nele. Uhum. Às vezes vem dúvidas que não são realmente casos. O paciente chega preocupado, mas não são casos. Mas ele já está prevenindo, né? Ele está chegando lá preocupado com aquela mancha que mudou de cor, mudou de tamanho, ficou assimétrico, ficou com as bordas diferentes, ou então aquelas lesões que não cicatrizam, às vezes formam feridas, né? E não cicatrizam. É muito importante que seja feita uma avaliação. Às vezes os pacientes não têm a visualização do dorso, das costas. E quando ele chega lá no consultório, eu que vou ver e orientar algum familiar, principalmente nos que têm mais tendência. Porque ele não vai ver aquela área e às vezes a gente acha. A gente, quando faz uma avaliação, a gente acha, opa, essa lesãozinha precisa de biópsia. Aí vamos lá fazer. É sempre indicado que pelo menos uma vez no ano, um paciente, pelo menos em torno de 45, 50 anos, faça uma avaliação dermatológica e seja um paciente que realmente se expôs muito ao sol ao longo da vida, porque essa exposição, ela é progressiva, ela é cumulativa, e gera um dano que não tem como reverter. E aí, assim, o que a gente faz é indicar sempre a avaliação com um médico. Entendi. Outra pergunta, achei muito importante para quem nos acompanha e nos assiste agora, cremes pode rejuvenescer? É o santo milagroso, o santo milagroso, o que pode fazer? É possível? Olha... É possível, sim. É possível? É. Nossa, já estava esperando que ela dissesse não é possível. Jurando que ela ia falar não bem grande. Olha, nós temos algumas substâncias, pomadas, que eles agem realmente na camada superficial da pele, promovendo uma regeneração daquela pele. Ele vai fazer com que a pele ela fique mais lisa, ela fique mais hidratada e, consequentemente, ela diminui as linhas finas, né? Também não vamos dizer que pacientes que têm graus moderados e avançados de envelhecimento vai rejuvenescer 30 anos, 20 anos com cremes cosméticos. Mas, assim... A gente tem uma gama de produtos realmente que fazem com que haja uma maior hidratação, rejuvenescimento, pacientes melhoram as rugas finas. Logicamente que com os anos, né, essa paciente que queira manter né, a naturalidade da pele, a hidratação, ela vai precisar de alguns procedimentos complementares. Né? Mas existe sim alguns cremes que ajudam bastante, clareadores, que fazem uns efeitos de peeling, melhoram a oleosidade, e consequentemente deixa a pele mais lisinha, que a gente... buscamos, né? Procuramos. E até aproveitando também já nessa área de creme, é necessário, quanto mais jovem, iniciar os cuidados com cremes, com protetores, para evitar realmente um envelhecimento precoce? Isso, com certeza. A gente sempre indica o quanto antes usar o protetor solar, né? Inclusive em adolescentes que têm quadro de acne, a gente já indica. 12, 13, 14 anos a gente já está indicando. Por quê? Porque quando esse paciente ele se expõe ao sol, ele tende a ter mais manchas da acne quando ele vai se expor ao sol. Então, desde cedo, a gente sempre indica, logicamente, e vai ser um benefício a longo prazo, né? Aproveitando, desculpa lhe interromper, mas para quem nos assiste agora e está passando por uma situação dessa de acne e não procurou ainda um especialista, um profissional, um dermatologista, quais os primeiros cuidados
pode se ter em casa mesmo, usando o que tem ali? Quais são os primeiros cuidados que você pode iniciar para um tratamento de acne? Olha, você perguntou, usando o que Gente, tem ali... olha, vou aproveitar aqui e fazer basicamente uma consulta. Então, por favor, dê muito like, muito compartilhamento, nos ajuda aí, porque está sendo uma consulta gratuita para você, viu? Obrigado aí. Olha, você até falou assim, usar o que eu tenho. Eu até me lembrei, pelo amor de Deus, gente, não vou usar açúcar, mel, borra de café. Nossa, não façam isso, pelo amor de Deus. Manhã, fica a dica, viu? Enfim, vamos lá. Os pacientes realmente eles se queixam muito, né, de acne, oleosidade, o que é que eu faço. Gente, a acne ela é uma doença, ela é considerada uma doença. Primeiro, é considerada uma doença. E pode acontecer na fase da adolescência, pode acontecer na fase adulta, principalmente por alterações hormonais. Às vezes acontece por estresse, às vezes acontece pelo uso da máscara, né? Como a gente teve esse período. E até em lactentes, em recém-nascidos, pode acontecer a acne. Até em recém-nascidos. E aí, assim, atinge todas as idades, né? E o pessoal, às vezes, fica muito ansioso, porque, querendo ou não, sempre dá um desconforto para aquele paciente, não, mexe muito com a autoestima, o psicológico fica muito abalado. Mas, assim, hoje em dia, nós temos uma gama de tratamentos que nós podemos fazer para esse quadro de acne. E, assim, os cuidados que o paciente com acne pode ter em casa, acima de tudo saber qual é o seu tipo de pele, né? Se é uma pele oleosa, mista, seca, se é uma pele sensível a produtos como ácidos, se é uma pele mais resistente. Então, assim, é importante também que saiba escolher um produto adequado para o seu rosto, assim. Por exemplo, já vou dar uma escapadinha. Aproveita, ô produção, já foi aí, dica de ouro. Sabonetes à base de ácido salicílico, sabonetes à base de enxofre, ele já tá anotando ali. Muito bem, vai anotando, já vai colocando aqui na descrição, ó. São bem importantes, certo? Para quem tem pele oleosa, com acne. É importante a hidratação, é um fator bem importante, pois quem tem pele oleosa acha que não precisa hidratar, né? Mas a hidratação, ela vai ajudar bastante a gente fazer o tratamento. É importante que essa lavagem no rosto seja feita 2 vezes no dia, certo? Não mais do que isso, para evitar o efeito rebote, porque às vezes a pele oleosa, quando é lavada muitas vezes no dia, pode ficar mais oleosa ainda. Pode gerar um efeito rebote e fazer com que ela fique mais oleosa. Então, nós indicamos, pelo menos, até 2 vezes no dia. E o protetor solar também é muito importante, como já falei, para a questão da acne, para o paciente que vai se expor ao sol, pode manchar. E existem os tratamentos, né, que aí vão precisar de indicações médicas, ter muito cuidado com a alimentação, né, como a gente já falou aqui, a questão do açúcar, do leite, seus derivados, fritura, gordura, vai estar influenciando refrigerantes, bebida alcoólica. Bebida alcoólica também. Legal. Muito bem, muito bem. Vamos passar para a próxima etapa, para o próximo assunto. Muito bom, gente. Olha, aproveitando, acredito que muitas pessoas tenham essa dúvida, ou muitas vezes não sabem o que acontece, né? Do nada, a queda de cabelo, alguma ferida no corpo que aparece do nada, né? Ou melhor, do nada. Mas qual a ligação hoje da reação do corpo, da pele, do cabelo com a ansiedade? Milhares, Eric. Principalmente na nossa pele. Tenho sofrido bastante com isso, gente. Calvície aparecendo, barba caindo, desaparecendo também. Pois ansiedade, estresse, depressão, sempre vai gerar
alterações em todo o nosso corpo, né? Às vezes a gente fica com fraqueza muscular, tensão, dor de cabeça, os problemas começam a aparecer, pressão alta, diabetes, e com a pele não é diferente. Desde da ponta do fio do cabelo até o dedão do pé isso pode acontecer. E aí, assim, muitos pacientes vêm com queixa de queda de cabelo, pacientes que vêm com queixa da própria acne, né? Pacientes que vêm com queixa de dermatite, paciente que tem dermatite atópica, psoríase, pacientes que têm rosácea, que é outra doença bem parecida com a acne, pacientes que têm já uma tendência a ressecamento da pele. Esses pacientes, quando se estressam, vêm com tudo. O organismo reage de alguma forma, principalmente na pele, né? O que é o mais normal de aparecer. Demais. Prurido, que é a coceira, alterações em várias partes do corpo. E assim, é muito frequente no consultório, o paciente vir com esses problemas. A gente muitas vezes tem já o olho treinado, né, para alguns casos, né, que são mais avançados, em que o paciente ele fere o próprio corpo, e aí chega lá na dermatologista dizendo que não sabe o que é. Muitas vezes isso já aconteceu. Então, assim, é um quadro bem delicado que não tem que ser acompanhável, tem que ser feito um acompanhamento multiprofissional, né? Não é apenas minha. O paciente precisa de atendimento psicológico, precisa de atendimento psiquiátrico. E é muito importante falar isso, porque são muitos casos. Ansiedade hoje, depressão hoje é o que a gente chama de doença do século, né? E vai causar muitas alterações no nosso corpo. Então, é sempre bom a gente alertar a população sobre a nossa saúde mental, sim, né? Com certeza. Sempre estar cuidando da nossa saúde mental, sempre parar um momento no dia para fazer o que você gosta. Não se cobrar tanto, né? A gente tem uma autocobrança muito grande. O cuidado com si mesmo, né? Eu sempre falo dessa importância de tirar um tempinho para você. Com certeza. E assim, às vezes a autocobrança, a comparação faz com que a gente fique um pouco assim, né, fora de órbita, querendo dar umas crises de ansiedade, mas a gente tem que aprender a se controlar, a cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa mente, né? Muita gente esquece. E isso evita muito que esses problemas venham a aparecer. Certo, muito bom assunto, muito bacana, por sinal. Mas agora eu acredito que seja uma curiosidade de todos também que nos acompanham, principalmente minha. Quais as perguntas mais bárbaras que você escuta dentro de consultório? Chega, doutora, minha dúvida é isso, essas coisas que às vezes não tem nada a ver. Mas mudando um pouquinho essa descontraída, né? Descontraída aqui, né? Até para ver se aterriza um pouquinho, porque, vai chegando quarta-feira, aí a cabeça vai começando a cansar. É normal, você normalmente dá o gás segunda e terça, da quarta também, aí da quarta em diante, já viu, né? Então vamos dar essa descontraída aí. Quais os casos mais inusitados você já recebeu dentro do consultório? Não chega a ser inusitado, mas é uma dúvida bem frequente que às vezes as pacientes chegam assim: doutora, olha o rosto desse menino, tá todo branco, esse menino tá empestado de verme. Meu Deus do céu. Pronto, diz que a mancha branca no rosto é verme, ou no corpo é verme, a gente precisa tratar verme. Sendo que não tem relação nenhuma com verme. A questão de manchas, a aparição de manchas muitas vezes pode ser devido ao quê? Tipo, uma mancha branca, mancha avermelhada. Muitas causas podem estar associadas às manchas brancas. A gente tem que avaliar se a mancha branca coça, se a mancha branca ela descama, se a mancha branca ela fere. E existem as manchas também hipercrômicas, que a gente chama, que são aquelas manchas que são mais escurinhas do que a nossa própria pele. Que aí são inúmeras causas. Infecção fúngica, alterações alérgicas podem causar, né, essas manchas brancas na pele.
o próprio vitiligo, que é uma doença autoimune que vai gerar uma descoloração progressiva do nosso corpo. Então, assim, são várias causas mesmo que, se eu for citar aqui, são muitas. Passaria muito tempo. Vamos deixar isso aí para um próximo capítulo também, né? Algumas causas desse tipo. Mas aproveitando aqui, né? Hoje, nosso horário também está se excedendo um pouquinho, né? Aproveitando, quero agradecer demais a tua companhia, né? Você ter aceitado esse convite. Inclusive, já deixar aqui a deixa para uma nova conversa, um novo papo, uma nova prosa, né? E dizer que foi mais uma vez uma satisfação receber você, dessa vez no nosso podcast. Já tive o prazer de receber a doutora Ana Débora Bandeira no nosso Café e Prosa, no rádio, né? E agora aqui no nosso podcast. E como vocês viram, né? É uma excelente profissional, tá aqui à disposição para nos atender aqui na região do Brejo Paraibano, né? Aproveitando, venda seu peixe. Aproveita esse momento que é todo seu. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É um prazer enorme estar aqui. Por mim, eu ficava aqui até... Olha, deu certinho. Eu já não gosto de conversar. Ela entende de tudo. Tem afiada na ponta da língua. Tem tudo para muita conversa bacana, muito conteúdo realmente para conversar. Mas também não podemos trazer todos os assuntos aqui no nosso podcast, até para deixar aquele gostinho de quero mais e levar os nossos internautas que falam, né? Nossos espectadores. Tem uma palavrazinha que Silvio Santos falava, né? Mas, aproveitando, telespectadores? É isso mesmo? Silvio Santos fala, telespectadores. Telespectadores. Nossos telespectadores, né? Aproveitando, fica o convite, aproveita, procurem, tá precisando de algum cuidado específico? O momento é todo seu. Ai, que bom. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui, né, no seu programa. Você é sempre muito simpático, muito solícito, atencioso. Ah, gente, vou dormir hoje não. E assim, realmente são muitas dúvidas, né? Uhum. Muita informação que a gente tira dos telespectadores. E assim, vamos ver se a gente consegue, em próximos episódios, falar mais sobre esse assunto que eu amo demais. Justamente, até aproveitar deixar essa deixa aqui para ser realmente uma pincelada, né, do que pode ser o nosso segundo episódio, nossa segunda entrevista, nossa segunda prosa. E se você tem alguma dúvida específica e quer que a doutora Ana Débora tire essa dúvida, manda essa pergunta para a gente. Pode ser no meu Instagram, esse que vai aparecer aqui, pode ser diretamente no dela, ou também aqui nos comentários do YouTube, que aí a gente já seleciona e no próximo fica mais fácil a gente debater todas essas sugestões que vocês podem enviar e as perguntas e as frequentes dúvidas que você costuma ter no seu dia a dia. Inclusive, pode até escrever um tema, né? Justo. Podem colocar um tema que indicar temas, né, que a gente possa abordar também. A gente pode conversar no próximo encontro. E é isso. E por aqui, onde podemos encontrar a doutora Ana Débora Bandeira? Ela roda um pouquinho. Gente, aproveitando que ela falou roda um pouquinho, vamos até centralizar essa daqui, para vocês verem a expressão dessa moça. Primeiro que eu comecei, doutora, vamos lá, vamos no programa. Primeiro, ver a agenda. Ela atende Casserengue. Vamos lá, começa a relação aí. João Pessoa, Recife, Guarabira, Solânia, Bananeiras, Casserengue, Cacimba de Dentro, Araruna e Alagoa Grande. Aí eu pergunto, como é que a doutora vive? Como que a doutora dá conta de casa, dá conta do maridão, daqui a pouco dos filhos? Ela vive. Ela ainda vive. Agora o melhor, eu sempre encontro ela ou na Casa Fuego ou lá no Grão do Brejo. Não tem condições, toda vez que eu vou, de tanta correria assim, eu não sei como que é essa agenda, depois vou até aproveitar e pegar uma dica de como organizar melhor o seu tempo. Aí, ó, falou no maridão, chegou. Tem que dar conta também, eu só não dou conta da casa. Menos mal, já é um tempinho, já sobrou. Eu tenho esse defeito de não cuidar da casa. Não, mas aí não tinha condições, ou dava conta da casa... Aí, ó, Juninho dá conta da casa. Mas é assim mesmo, assim, eu sempre penso, quando a gente ama o que a gente faz, a gente faz com tanto amor, com tanta empolgação, a gente acorda de manhã feliz, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tô animada,
já sou acostumada a pegar a estrada, né? Com o meu ajudante, né? Sozinha, eu sempre vou, e assim, mas sempre vou naquela empolgação. Sempre vou resolver algum problema na vida daquela pessoa. É o que eu sempre falo, quando encontramos nossa missão de vida, né? Lógico, todo trabalho é árduo, todo trabalho há o cansaço, mas é um fardo mais leve. Né? Quando você realmente ama o que você faz, não há obstáculos. Ao contrário, os próprios obstáculos que surgem no caminho, você utiliza ele como ponte para você alcançar seus objetivos e utilizar no seu dia a dia para ajudar outras pessoas. Principalmente quando a nossa missão de vida é ajudar pessoas. Isso mesmo, a gente sempre vai ter problemas, né? Sempre vai ter estresse, sempre vai ter um probleminha ou outro, mas quando a gente é focado, né, no nosso propósito, na nossa missão, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe para onde é que vai, sabe aonde está. Isso. E aí a gente sempre vai levando numa boa, assim, resolvendo os problemas, sabendo que aquele seu momento ali está acontecendo sua felicidade. Isso. Né? Sua felicidade está ali naquele momento. Você não vai chegar na felicidade. Quando eu tiver todos os meus problemas resolvidos, quando eu tiver rica, milionária, de sucesso, minha carreira estiver top. Não. E o sucesso em si não é só o financeiro, não. É o bem-estar, é a sua paz, é o seu conforto. E está justamente na evolução, né? Nesses momentos, assim, hoje realmente eu tenho esse ritmo, mas eu não pretendo ter esse ritmo o resto da vida, né? Está numa construção, né? Isso, eu estou numa construção e eu pretendo diminuir, né? Daqui a 1, 2 anos, né? Quando os meninos chegarem, vão ter outras prioridades, né, na minha vida, mas eu penso que enquanto puder estar na luta, na correria, eu tenho energia e disposição, eu tenho que dar o gás. Muito bem. E a vida é sobre isso. E tá tudo bem. Eu sempre costumo falar sobre os altos e baixos da vida, né, que são necessários para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então isso realmente é sensacional e é importante vivenciarmos isso, né? Então, doutora, mais uma vez, muito obrigado. Né? Já fica aqui a deixa e o convite para uma outra oportunidade, abordarmos novos temas, abordarmos novas causas e também tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Não esqueçam mais. Mas é isso, turma boa. Papo muito bacana, espero que vocês realmente gostem, que vocês aproveitem, que vocês curtam, comentem, compartilhem. Se inscreva no canal, pelo amor de Deus, me ajuda, gente. Fácil não é não, mas estamos aqui lutando todos os dias, em busca realmente dos nossos sonhos, em busca dos nossos ideais. Então, mais uma vez, agradecendo cada um dos nossos parceiros. Nós, Coffee Work, aqui esse ambiente super agradável, que por sinal temos a cafeteria na frente, que tem lanches deliciosos, e também aqui o Cowork, né? Locamos salas para você que precisa fazer um atendimento específico, você que está se formando agora, advogado, precisa atender um cliente, um paciente, temos salas aqui para atendimento clínico, né, também. Essa daqui é nossa sala de reunião, com capacidade para até 10 pessoas. Então, precisa fazer uma reunião específica, não tem um espaço, vem para cá, toda estrutura, Wi-Fi, televisão, webcam, ar-condicionado, né? Então, convidamos você a conhecer Nós Coffee Work. Esse que está aqui, ó. Vai lá no Instagram, segue, comenta, tá bom? E conheça ainda mais. Aproveitando também, Barbearia Vila Branca. Estou em déficit com os meninos, né? Porque eu deveria ter passado por lá hoje, não fui, esqueci. Mas a correria deu tudo certo. Que inclusive, além de dar aquele trato na beleza, tem também vestimenta para você, tá bom? JG Imports, esse que está aqui, vai lá, segue o melhor valor do mercado de toda a região. Tudo que você precisa, você encontra na JG Imports. E não esquecendo, eles, produtora top daqui da região, Take 1, que agora vai ter vídeo, tá? Vai ter um institucional, já teve no início do vídeo, vai ter agora para você, confere aí.
aqui estamos nós. Muito obrigado por você tirar um tempinho do seu dia, do seu momento e você assistir. Espero que realmente esteja gostando. Se tá legal, comenta, tá? Se não tá, comenta também, dá teu feedback positivo ou negativo, seja lá qual for. Isso serve para o nosso crescimento, para que a gente possa se preparar e estar cada vez mais evoluindo, né, em direção ao nosso crescimento. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui, tá? Então, próxima quarta-feira, às 19h30, aqui no canal do YouTube, Café e Prosa, com Eric Dantas, e sempre com bons convidados. E se você é da região do Brejo Paraibano, convido também a acompanhe nosso programa na Rádio Integração do Brejo, de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 7 da manhã, eu e você juntinho nas ondas da Integração FM, né? Sempre com boas reflexões, boas notícias, música boa e a tua participação. Então, muito obrigado, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.